Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a morte do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, está cercada de mistérios, de perguntas não respondidas, de assuntos inacabados e de fatos que precisam ser urgentemente esclarecidos para tirar dúvidas da população. O fato é o seguinte, pessoal. Após toda aquela euforia, todo aquele oba-oba, toda aquela comoção que a morte de Gugu Liberato causou ao país chamado Brasil, algumas perguntas estão sem respostas e passam a fazer parte do cotidiano. Porque Gugu Liberato tinha 60 anos, aparentemente saudável, com todo vigor, em perfeito estado de saúde, perfeito estado de saúde, e de repente a notícia que Gugu sofreu um acidente doméstico em casa em Orlando. Ele estava aqui no Brasil, gravou o programa da Rede Record de televisão, voou novamente para os Estados Unidos, em Orlando, onde tinha casa lá, morava numa casa agora, que era a casa dos sonhos, há mais ou menos 6 meses que estava nessa casa, mudou-se porque era próximo à escola dos filhos e, segundo a família, noticiou a imprensa, Gugu chegou em casa, estava exausto, ia descansar e algum familiar dele, ou foi a companheira Rose, porque a imprensa em nenhum momento falou de esposa, fala companheira do Gugu, a companheira Rose, ou os filhos que indagaram que o ar não estava na temperatura ideal. E segundo a família noticiou a imprensa, e a imprensa nos passou isso, Gugu teria se voluntariado, como chefe de família, a subir lá no sótão e ver o que estava acontecendo. Dizem que ele foi lá trocar o filtro do ar-condicionado. Outros dizem que Gugu teria ido lá mexer na luminária de Natal, instalação de Natal natalina. E só sei que falaram que o Gugu caiu lá do sótão, pisou lá no forro entre papelão e gesso, e Gugu caiu, e a imprensa noticiou que Gugu, ao cair, meteu a cabeça na quina de um móvel. Já o legista, convidado pela família, contou que Gugu talvez, na queda lá do gesso, lá de cima, meteu a cabeça na madeira lá, que apoia o gesso, e caiu desacordado. Pessoal, é uma morte que está envolta em muitos mistérios, é uma história muito mal contada. Todos sabemos que para morrer basta estar vivo, até uma queda pequena assim, uma topada, você pode morrer. Gugu era uma pessoa saudável, na verdade, aparentemente em perfeito estado de saúde. E, gente, eu trabalho em hospital, gente. Uma UPA 24 horas, emergência 24 horas. Quando alguém chega lá, gente, aí a recepção da emergência, os porteiros, os maqueiros, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, sempre eles têm acesso ao paciente antes do médico, a não ser que o médico esteja ali naquela hora. Mas esse pessoal tem acesso ao paciente, eles recebem o paciente e é costume perguntar o que houve com ele. Quando falam que é queda, gente, ficamos com a pulga atrás da orelha. Tanto o maqueiro, como o porteiro, como técnicos, como enfermeiros, eles olham o corpo do paciente a olhos, ó, e percebem se tem algum arranhão no braço, nas pernas, porque quem cai, a tendência é colocar a mão, machuca o braço, as pernas. Agora, o caso de Gugu, dizem que ele machucou a cabeça, o lado da cabeça, e o corpo, que ninguém fala, gente. Entendeu, pessoal? É algo misterioso. A família não se pronuncia abertamente à imprensa, sempre conta a amigos, a porta-vozes, o que houve. Eles não falam abertamente à imprensa, não mostram a casa do Gugu, não tem imagem do local onde Gugu caiu. Gente, percebam uma coisa, celebridades aqui no Brasil, lá fora, são anônimos.
Gugu lá vivia como um anônimo. A não ser para brasileiros que viam ele por lá. Alguns tiravam foto, outros não. Mas pessoas aqui que são estrelas, celebridades aqui, lá fora, nos Estados Unidos, anônimos. Gente, pense bem. Se fosse uma pessoa do cacife do Gugu, da importância que o Gugu tem para o Brasil, lá nos Estados Unidos, se fosse um americano, da importância do Gugu aqui no Brasil, que morresse aqui no Brasil, muita gente ia se pronunciar, gente. A polícia militar, a polícia civil, a polícia federal ia entrar nesse caso, talvez até a Interpol, a polícia internacional, ministros daqui iam se pronunciar, presidente ia falar. Não vimos nada do lá, gente. Polícia lá não fala. Cabe o quê? A embaixada brasileira se pronunciar lá. A embaixada brasileira tem que tomar conta desse caso lá, ver realmente o que houve com o Gugu, porque é uma história mal contada, gente. Quem cai assim, pessoal, quer dizer que ele caiu, pisou no forro do gesso e já caiu ponta cabeça. Quer dizer que ele caiu assim ou caiu em pé? Disse que ele caiu em pé, ia machucar a perna, quebrar a perna, um tornozelo, uma coisa, machucar um braço. Ou então, se fosse desse jeito, ao contrário, gente, plantar na bananeira, ia quebrar o pescoço. Mas não, o Gugu atingiu a cabeça. É algo meio estranho que precisa ser investigado. E também, pessoal, Gugu quando caiu, a imprensa aqui sabia o que? Gugu sofreu acidente doméstico. E prontamente a mãe dele recebeu um comunicado para se dirigir urgentemente para os Estados Unidos. E há rumores que dizem que a família, a companheira Rose e os filhos estavam já pensando em desligar os aparelhos. Aí os bastidores afirmam que a mãe dele disse, não, deixa eu chegar primeiro aí. Leva primeiro um legista, alguém conhecido da família. Então, pessoal, vocês sabem que Gugu tinha muito recurso financeiramente, era um homem de muita posse, era um homem milionário. Então, pessoal, por que a pressa em desligar os aparelhos? Por que a pressa em desligar os aparelhos? Poderia se esperar mais para ter talvez um retorno do Gugu. Porque quando sabemos a notícia aqui, pessoal, quando o povo daqui soube da notícia, tínhamos esperança que o Gugu ia se recuperar. Machucou-se, levou uma queda, vai recuperar. De repente, outro dia, a bomba do Gugu morreu. Em pouco tempo, rapidamente, o Gugu faleceu. Qualquer um pode morrer, mas este caso é mal contado. É uma história muito misteriosa que precisa ser esclarecida, gente. E também, Dona Rose, a companheira de Gugu, era médica. Por que a pressa em desligar os aparelhos? Podia se esperar mais para ter uma reação, uma opinião de outro médico. Rose era médica, disse que ela ficou desesperada. É verdade? O companheiro ali caído ao chão, desacordado. Agora é algo misterioso. Gugu estava lá em cima, fazendo o que lá em cima? A parte de baixo lá é chão batido mesmo. Madeira assim, a casa lá de madeira muitas vezes, né? Aí ali é firme. O primeiro andar, onde tem móveis, quartos, banheiros, também é chão firme. Agora lá em cima, no sótão, é um lugar, quer dizer que a casa é uma armadilha. Quem mora lá, compra uma casa lá nos Estados Unidos, um país daquele, um país de primeiro mundo, um país evoluído, quer dizer que a casa vira-se uma armadilha. Gugu andando lá, aí entrou no buraco, aí já caiu, ele caiu em pé, 4 metros de altura, aí de repente o Gugu virou a cabeça já batendo no móvel. É complicado. E o corpo, machucou o corpo, quebrou o braço, perna, pescoço, não foi pancada aqui na cabeça, só falam nisso. Gugu levou uma pancada na cabeça aqui, atingiu o cérebro, um sangramento. Mas e o corpo de Gugu? Perguntas não respondidas. Perguntas que precisam ser esclarecidas. Muito obrigado para quem viu esse vídeo e até a próxima.